Reuniões. Para muita gente, essa palavra já dá um arrepio, né? É quase sinônimo de tempo perdido. Mas, e se eu disser que as reuniões são, na verdade, o ritual mais importante de uma organização? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em como transformar aquelas reuniões caóticas numa verdadeira masterclass de produtividade e, mais importante, de cultura. Vamos lá, sinceridade. Quem nunca saiu de uma reunião com aquele pensamento? Isso aqui podia ter sido resolvido com um e-mail. Se essa sensação é familiar, é porque estamos falando de um problema quase universal. Reuniões que, em vez de botar as coisas para andar, acabam virando verdadeiros ralos de tempo e de energia. A grande virada de chave começa exatamente aqui. É preciso parar de enxergar a reunião como uma tarefa chata e começar a vê-la como um ritual. Um ritual crítico onde a cultura de uma empresa é moldada ou simplesmente destruída. É um dos atos mais importantes e, ironicamente, um dos que a gente mais deixa de lado. Beleza, então, como é que a gente conserta isso? O nosso caminho aqui vai ser bem direto. Primeiro, vamos encarar de frente o pesadelo das reuniões ruins. Depois, vamos ver uma solução bem elegante em 3 fases: preparação, execução e acompanhamento. E para fechar com chave de ouro, vamos conectar tudo isso e mostrar por que isso mexe com a cultura da organização inteira. Ok? Vamos começar pelo começo. Claro, o tal do pesadelo das reuniões. Antes de sair buscando solução, a gente precisa entender direitinho o que é que está quebrado. E olha, as frustrações são praticamente as mesmas em todo lugar. Reunião que não acaba nunca, que termina sem nenhuma decisão clara, uma falta de disciplina geral, esses não são probleminhas, são sintomas de um processo todo errado que funciona como uma âncora, sabe? Prende o potencial da equipe e transforma o que deveria ser um acelerador num freio de mão puxado. Mas a boa notícia é que tem como sair desse ciclo vicioso. E não é nenhum bicho de 7 cabeças. A solução é um modelo, um framework, bem inteligente, dividido em 3 fases bem claras e lógicas que vão direto na raiz do problema. E aqui está o segredo, de forma bem visual: preparação, execução e acompanhamento. O que fazer antes, durante e depois? Parece óbvio, né? Pois é, mas a mágica não está na complexidade da ideia. O pulo do gato é ter a disciplina de executar cada uma dessas 3 fases com rigor. Agora, vamos para a fase 1, a preparação. Essa aqui é, de longe, a etapa que o pessoal mais ignora. E é um paradoxo, porque ela é a mais importante de todas. É nesse ponto que o sucesso de uma reunião é garantido, ou sabotado antes mesmo dela começar. O ponto central aqui é muito poderoso. Preparação não é burocracia. É uma forma concreta de respeito pelo tempo das outras pessoas. Pensa bem, quando alguém se prepara, a mensagem que passa para a equipe é: eu valorizo o seu tempo. Esse é o primeiro tijolo na construção de uma cultura de eficiência. Na prática, isso significa ter um objetivo claro, ser bem seletivo com quem vai ser convidado e, claro, garantir que todo mundo chegue preparado. A Amazon é um exemplo clássico disso. Eles começam as reuniões com memorandos de leitura obrigatória. O resultado, o tempo valioso da reunião, é gasto discutindo e decidindo, não com alguém vendo uma apresentação pela primeira vez. Com a preparação bem feita, a gente entra na arena. A fase 2, a execução. Como garantir que o tempo dentro da sala seja o mais produtivo possível? Bom, existem alguns princípios que são chave. Uma regra de ouro vem lá do Google: reuniões de 50 minutos. Essa pequena mudança de 60 para 50 cria um senso de urgência e de respeito pelo tempo. A cultura lá é tão forte que quando o tempo acaba, a reunião acaba. Ponto final. Isso força uma disciplina incrível de foco e objetividade. Agora, essa aqui é uma dica sensacional, especialmente para quem lidera equipes. O conselho é: seja a última pessoa a falar. Por quê? Porque ao falar por último, o líder incentiva um feedback honesto, sem aquele viés da equipe querer concordar com a primeira opinião de maior peso na sala. O Andy Grove, que foi um CEO lendário da Intel, defendia uma ideia crucial: o conflito produtivo. A regra é simples: seja duro com as ideias, mas suave com as pessoas. O objetivo não é alguém ganhar a discussão, mas que a melhor ideia vença. É um debate apaixonado sobre o quê e nunca sobre quem. Mas, vamos ser sinceros, de que adianta uma ótima discussão se nada acontece depois? O verdadeiro valor de uma reunião é medido pelo que ela gera. E isso nos leva à fase final, a mais decisiva de todas: o acompanhamento, que é onde a conversa finalmente se transforma em ação. Essa citação aqui diz tudo. Inovação sem execução é alucinação. Uma reunião cheia de ideias brilhantes, mas sem um plano de ação claro, é exatamente isso, uma alucinação coletiva.
O acompanhamento é o que transforma a visão em realidade. O segredo de um bom acompanhamento é criar este ciclo de responsabilidade. Cada decisão vira uma ação, com um dono claro. O progresso dessa ação é monitorado. E, o mais importante, a próxima reunião começa revisando o status das ações anteriores. Isso cria um ritmo contínuo de progresso e garante que nada se perca pelo caminho. Agora que a gente passou pelas 3 fases, vamos conectar os pontos. Porque consertar as reuniões não é só sobre ganhar mais tempo, é sobre algo muito mais profundo, a cultura da organização. Dá para pensar nas reuniões como um espelho. Elas refletem de forma direta os valores, a disciplina e as verdadeiras prioridades da empresa. São o termômetro mais preciso da cultura, para entender como ela é hoje e o que ela pode vir a ser. Cada reunião mal conduzida vai aos pouquinhos corroendo a disciplina e o respeito. Por outro lado, cada reunião bem executada reforça uma cultura de eficácia, de compromisso e de rigor na hora de fazer acontecer. E isso nos leva à pergunta final. Que organização está sendo construída uma reunião de cada vez? A maneira como as pessoas se reúnem não é apenas um processo, é uma declaração sobre quem elas são e o que elas valorizam. É a cultura em ação.